Tradutor, o taquinho dentro da fumaça vermelha escura, o corpo de Solta inflou ao absorver suas roupas. Suas unhas cresceram mais e parecia uma garra de uma criatura poderosa. Seus olhos brilharam enquanto se transformavam em fendas como os olhos dos reptilianos, mas era um pouco diferente. Se uma pessoa olhar com atenção, perceberá que cada olho tem duas pupilas. Além disso, outro par de olhos se formou no topo de sua bochecha, ao lado de seu par original de olhos. Sua boca se abriu amplamente a ponto de alcançar seus ouvidos. Dentro de sua boca havia fileiras de dentes afiados que podiam morder qualquer coisa pela metade. Seus músculos cresceram o deixando com uma aparência selvagem e uma armadura negra como escamas cobriu seu corpo enorme. Espinhos sinistros projetavam-se em sua medula espinhal e, logo acima de sua cintura, nas costas, 4 membros de aranha saíram. Tatuagem tribal dourada espalhada em seu corpo vinda da orbe do monstro no centro de seu peito. Em apenas alguns segundos, Solta se transformou em um monstro de aparência selvagem de 3 metros de altura. Ele saiu da fumaça e Gunsi viu sua aparência. Gunsi arregalou os olhos em choque, pois não conseguia acreditar no que viu. Este homem não era humano e muito menos um demi. É impossível para um humano ou demi ter esse tipo de aparência, a menos que tenha um parasita devorador de essência. A quantidade de ferro espalhada ao redor foi várias vezes maior do que antes. Isso trouxe pressão para todos os seres vivos dentro da capital real. Nada poderia escapar da pressão trazida pela energia superior de Solta. Essas pessoas de vontades fracas desmaiaram rapidamente quando a pressão atingiu todas as pessoas. Eles não conseguiam nem respirar direito porque os cidadãos sentiram que um objeto pesado estava pressionando seus ombros. A atmosfera de toda a cidade esfriou. Enquanto todos viam suas vidas passando por seus olhos, Solta observava as mudanças em seu corpo. Ele até se atreveu a ignorar Gunsi que estava na frente dele. É a minha primeira vez usando essa forma no mundo real. Ele ergueu a mão e agarrou o cabelo do ombro. Ele viu que seu cabelo ficou branco. A armadura preta ao redor de seu corpo deve ser da formação de escamas blindada. Era como um exoesqueleto que poderia proteger seu corpo de danos. Seu ombro, cotovelos e parte inferior do corpo estavam cobertos por uma armadura preta. Ele podia sentir que esta armadura era várias vezes mais forte do que sua formação de escamas blindadas. E então havia os 4 membros de aranha em suas costas. Ele podia controlá-los facilmente e os espinhos eram tão afiados quanto uma espada. Ele poderia facilmente perfurar a defesa dos especialistas de Rank B. Seria uma questão diferente se o dito Rank B fosse um escudeiro com carne dura. Ele moveu a boca e ela voltou ao normal, mas havia uma linha clara indicando que ele poderia abri-la amplamente. A diferença em sua aparência era enorme. Ninguém pensaria que ele era a mesma pessoa. Droga, quando foi que a puberdade chegou? Solta voltou sua atenção para Gunsi. Ele olhou para ele e perguntou lentamente, agora, você acredita em mim? Gunsi não sabia o que dizer, pois apenas olhava para Solta. Ele ficou chocado porque estava tendo dificuldade em acreditar no que estava vendo. Deixe-me dizer uma coisa. Você vai morrer hoje e ninguém seria capaz de salvá-lo. O Gunsi sentiu uma dor no estômago enquanto sua figura voava para longe. O impacto desintegrou uma camada de carne em seu corpo. Foi tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Solta correu atrás dele. Ele não daria a Gunsi tempo para se recuperar e ele o faria rápido. Esta forma consumia energia e vigor. Para manter essa forma, ele precisava de uma grande quantidade de energia e vigor. Sou voz. Antes de Gunsi cair no fim do campo gravitacional, Solta apareceu acima dele e o chutou. Dengue! Seu corpo voou em uma velocidade surpreendente e caiu no chão causando uma poderosa onda de choque. Bum! Solto seguiu enquanto ele continuava atacando Gunsi. Ele aumentou a velocidade de seu ataque ultrapassando a velocidade de recuperação de Gunsi. O quanto a rainha parasita poderia curar seu corpo era desconhecido para Solta. É por isso que foi um teste. Solta desmembrava metade de seu corpo a cada segundo, mas no momento seguinte, novos membros surgiam como se nada acontecesse. Gunsi nem conseguiu revidar. A liberação do orbe de monstro era o trunfo de um monstro.
Era uma habilidade de trapaça que dominaria humanos e demis em qualquer época. Esta era a razão pela qual um grupo de subjugação precisaria de um monte de poções de cura, poções de mana e equipamentos sobressalentes quando eles iriam lutar contra um monstro de terceira evolução e superior. É por isso que a maior parte das batalhas durava várias horas. Assim como quando o grupo de Solta subjugou a Aranha Branca de Jade na Masmorra da Luz Eterna. Eles levaram mais de 2 horas para derrotar o chefe e os membros do seu grupo quase morreram. Naquela época, eles só conseguiram vencer porque a Aranha Branca de Jade estava exausta de lutar. Além disso, não conseguiu manter a liberação do orbe de monstro por muito tempo. Eles tinham um monte de poções para recuperar suas forças e também tinham curandeiros em seu grupo. Enquanto a Aranha não tinha ninguém para curar suas feridas. Depois de um tempo, a velocidade da habilidade de regeneração de Gunsi diminuiu. Solta parou de atacar ao observar seu oponente. As feridas de Gunsi estavam sarando, mas não tão rápido quanto antes. Além disso, ele não tinha força para mover seu corpo. Ele se tornou um saco de pancadas vivo para Solta. É uma pena, Solta suspirou enquanto levantava os pés e juntava seu ferão nele. Ele então bateu no peito de Gunsi, esmagando seu coração em uma pasta de carne. Eu não posso morrer ainda, Gunsi deu seu último suspiro. Ele morreu assim. O poder da liberação do orbe de monstro era algo que um humano não deveria enfrentar sozinho. Especialmente para pessoas abaixo do rank S. Depois de ver a notificação em sua mente, Solta cancelou sua liberação do orbe de monstro. Ele voltou à sua forma normal e a exaustão agrediu seu corpo. Este sentimento. Eu finalmente entendo por que a Aranha Branca de Jade ficou mais fraca depois de usar a liberação do orbe de monstro. Solta pensou internamente. Essa habilidade única era desgastante para seu corpo. A sensação de querer descansar foi aumentando. O cadáver de Gunsi voltou à sua aparência original. O parasita devorador de essência em seu corpo se moveu como se estivesse tentando escapar de seu corpo. Estava se contorcendo em direção a Solta. E Solta percebeu isso. Ele viu algo se movendo à sua frente, então ele olhou e descobriu que era o parasita no corpo de Gunsi. Nada de novo nisso, todos os comandantes que ele matou antes sofreram a mesma coisa. Depois de morrer, o parasita em seu corpo tentará escapar, mas não importa o que, o parasita segue seu hospedeiro para a morte. Solta estendeu a mão e algo inesperado aconteceu. O parasita se agarrou a seu dedo. Ele se retirou do corpo de Gunsi e vazou pelos poros de sua mão. O único problema é que Solta trancou todo o corpo com o ferão. Era sua proteção para que o parasita não pudesse entrar em seu corpo. Solta ergueu a mão enquanto olhava para o parasita que tentava entrar em seu corpo. Ele ficou interessado ao lembrar que Gunsi chamava seu parasita devorador de essência de rainha parasita. Usando isso, ele poderia extrair o parasita de outras pessoas. Eu devo. Ele estreitou os olhos. Ele baixou a guarda quando o ferão que estava impedindo a rainha parasita de entrar em seu corpo desapareceu. Imediatamente, a rainha parasita entrou em seu corpo pelos poros. Solta sentiu uma sensação de formigamento e observou tudo isso de perto. Este parasita era diferente do parasita comum que Torquays e Lydia tinham. Era a rainha, então ele não tinha ideia sobre o efeito em seu corpo. Logo, ele ouviu uma notificação familiar em sua mente. Jin. A rainha parasita devoradora de essência quer fazer do seu corpo seu hospedeiro. Ejetar? Sim ou não? Não. Solta respondeu à pergunta depois de ler as mensagens. Jin. Você se tornou o hospedeiro da rainha parasita devoradora de essência. Seu atributo de vigor diminuiu em 500. Sua regeneração de vigor diminuiu 50 por hora. Solta abriu amplamente os olhos ao ver essas mensagens. Isso era pior do que ele imaginava. Vigor era o mais difícil de aumentar entre as 3 barras em seu status, HP, energia e vigor. Este era o efeito colateral do parasita. O parasita estava consumindo seu vigor e regeneração de vigor. Claro, os prós são maiores do que os contras.
Ele disse interiormente ao sentir algo se movendo em seu corpo. Ele olhou para sua mão perdida e viu uma nova nascendo. Depois de alguns segundos, ele tinha uma mão completamente nova. Oh! Essa sensação, eu senti falta da minha mão esquerda. Salt abriu e fechou a palma da mão repetidamente como se estivesse se divertindo com sua nova mão. Bem, vamos dar uma olhada nos detalhes desse parasita.